dando sequência na exposição que nós estamos fazendo em 1 Jonas. Já andamos bastante, não? Já terminamos o capítulo 1 e agora já estamos quase na metade do capítulo 2. Estamos caminhando bem. Deixa eu perguntar algo para os irmãos aqui. Existem algumas comidas. Me parecem que existem algumas comidas que elas são muito boas, mas quando nós adicionamos algo, elas ficam melhores. Por exemplo, estrogonofe. Estrogonofe é algo bom, não? Todos gostam aqui do estrogonofe de frango. Gostoso, não? Com batata palha fica melhor ou não? Muito melhor, não? Feijoada. Feijoada é algo bom para aqueles que gostam de algo um pouco mais pesado. Feijoada é algo bom. Com uma farofa fica melhor ou não? Muito melhor. Não? Batata frita. Muito bom, não? Aquela batata frita crocante, quentinha. Com ketchup fica melhor ou não? Então parece que existem algumas coisas que já são boas, mas quando nós adicionamos algo elas ficam ainda melhores. E tendo isso em mente, eu me lembro de uma vez que estávamos, o Yuri e eu, jovens, nós tínhamos algo em torno de 13, 14 anos, nós estávamos de férias. E nas férias os jovens, os adolescentes, ficam em casa e os pais saem para trabalhar, certo? É assim que funciona. Agora os irmãos imaginem 2 adolescentes em casa. O Yuri foi até minha casa e nós estávamos sozinhos lá, jogando videogame, o que um adolescente faz. Então bateu aquela fome. Nós vamos comer alguma coisa. E o jovem adora comer coisa saudável, o jovem gosta muito de comer alface, brócolis, aqueles pratos bem leves, então nós decidimos fazer algo bem saudável. Bolinho de chuva, nós fizemos bolinho de chuva. Eu adoro bolinho de chuva, quem inventou o bolinho de chuva merece feriado, nós fizemos bolinho de chuva. O Yuri já conhecia o bolinho de chuva, eu já conhecia o bolinho de chuva, eu preparei. A massa do bolinho de chuva era algo artesanal, algo que eu mesmo preparava, não era de saquinho, era algo que eu fiz. O bolinho de chuva. Eu fritei lá os bolinhos e eu peguei uma tigelinha assim e coloquei um pouco de leite condensado. Eu falei ao Yuri, molha aqui por favor o bolinho no leite condensado. Ele, nossa, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Aí ele molhou, ele levou até a boca. Néctar dos deuses, uma mistura que ele nunca tinha provado antes. E desde então eu fui incrementando aquela receita. Então o bolinho de chuva era algo bom. Nós já conhecíamos o bolinho de chuva, mas com leite condensado ficou ainda melhor, certo? O bolinho de chuva era algo conhecido do Yuri, mas o Yuri não conhecia essa realidade do leite condensado, do bolinho de chuva com leite condensado. Então comer bolinho de chuva tomou uma nova expressão. Não era mais só um bolinho de chuva, era um bolinho de chuva com leite condensado. Depois, eu incrementei mais a receita, ainda coloquei granulado. Fica a dica, irmãos. Granulado na massa, depois o granulado derrete dentro do banho de chuva, fica uma delícia. Enfim, o que era bom ficou ainda melhor. E eu creio que creio que este conceito esteja um pouco presente aqui, não no sentido culinário, é claro, mas esteja presente no texto que nós estudaremos esta noite, que as primeiras vão 2, de 7 a 8. Porque o bolinho de chuva não era uma novidade. Mas quando nós colocamos o leite condensado, ele se tornou algo novo, no sentido de que agora era uma experiência nova, era algo que nós já conhecíamos, mas agora de uma maneira diferente. Então vamos lembrar, recapitular um pouco do que nós vimos na última exposição que nós fizemos. Em 1 João, nós estudamos sobre a obediência, que é uma evidência da fé. Os irmãos se lembram? A obediência que nós temos aos mandamentos de Deus, a obediência que nós temos à palavra de Deus, ela evidencia que nós de fato o conhecemos. Nós caminhamos assim na última exposição de 1 João. E agora nós estamos num texto de transição. Eu adoro a retórica de João. Adoro o modo como o apóstolo João escreve a sua carta, porque ele não faz parágrafos abruptos, ele não quebra a linha de raciocínio, ele faz com que tudo flua muito naturalmente. Então, ao passo que nós estávamos estudando sobre obediência, agora nós estamos numa transição. Transição para o quê? Nós estamos saindo do teste moral. Os irmãos, vocês lembram que o apóstolo João, o objetivo dele era munir os crentes com elementos, para que eles pudessem verificar o que os mestres estavam ensinando. Então ele aplica alguns testes. Ele fala, olha, apliquem estes testes que eu estou mostrando para vocês ao que estes homens falam, ao que estes homens vivem, e verifiquem se eles são de fato
crentes. É assim que funciona a epístola de João, como se fossem testes. E o primeiro teste que nós estudamos era o teste moral, acerca de estar na luz, que significa ter um relacionamento com Deus, acerca de andar em trevas, que é viver de modo insensível à lei de Deus, desprezando o que a lei de Deus fala. Nós saímos desse teste moral e agora estamos caminhando para o teste social. Nós estamos então numa transição. Ok? Nós precisamos ter isso em mente. Porque João começou a desenvolver algo lá atrás, acerca da obediência. E agora parece que João está dando um zoom. João está usando um funil onde ele falou da obediência de uma maneira geral, e agora ele vai se aproximar especificamente acerca de um mandamento específico, que nós lemos aqui. Amados, não vos escrevo um mandamento novo. Ele está falando de um único mandamento. E a pergunta fica: qual é este mandamento? Qual será esse mandamento que João está dando um zoom, que João está especificando? Como nós estamos num texto de transição, nós precisamos levar em conta o que nós vimos antes, mas nós precisamos rapidamente ver o que João vai falar depois. Então João fala qual é esse mandamento. Vejam o versículo 9. O 9 e o 10. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Então qual é o mandamento? É o amor ao próximo, certo? Este é o mandamento que João está especificando aqui. Então João estava falando da obediência de uma maneira geral, acerca da obediência aos mandamentos de Deus, e agora João se aproxima acerca de um mandamento específico, com o qual os crentes vão poder avaliar os homens, os falsos mestres, para ver se eles estavam condizentes com a doutrina bíblica ou não. Esse é o teste social, o teste do amor. É engraçado que este é o sexto estudo de 1 João, é a sexta exposição, e nós só vamos falar do amor agora. É engraçado que João é conhecido como apóstolo do amor, mas veja, ele não se limita só a falar disso, certo? Essa é uma coluna importante da doutrina joanina, mas João não fala somente disso. Nós vimos todo o pano de fundo antes de chegarmos a esse ponto, mas hoje nós entraremos no tema favorito, digamos assim, do apóstolo João, que é conhecido também como apóstolo do amor. Então vejam que, seguindo a linha de raciocínio de João, o que nós entendemos? Que a obediência que nós vimos no último estudo, ela se expressa em amor ao próximo. Vocês lembram que um dos pontos do sermão passado em João era que a obediência se expressava em ações? Os irmãos se lembram disso? Então, agora João vai trabalhar um pouco melhor isso. Ele vai mostrar como são essas ações especificamente no contexto da igreja, especificamente no contexto do amor ao próximo. E nós vamos caminhar defendendo que o amor ao próximo é fundamental para o viver cristão. Vou repetir: o amor ao próximo é fundamental para o viver cristão. Vamos entender melhor o que eu quero dizer com isso. Em primeiro lugar, quando eu digo que algo é fundamental, eu estou dizendo que constitui um fundamento. Uma casa sem fundamento, ela se suporta, ela fica de pé. Uma casa sem fundamento? De maneira nenhuma. Qualquer vento, qualquer coisa, ela vai desabar. Qualquer mínimo tremor, ela desaba. Então, quando eu digo que o amor ao próximo é fundamental para viver cristão, eu estou dizendo que o amor ao próximo, sem o amor ao próximo, não há cristão. É isso que eu estou dizendo. E é isso que João está dizendo aqui também. Se alguém fala que é crente, que prega a mensagem do evangelho, mas não tem amor ao próximo, este alguém é um mentiroso, como nós já vimos diversas vezes João apontando. Então, por isso que o amor ao próximo é fundamental para o viver cristão. E este aspecto do fundamento, da importância do amor ao próximo, serve para que os crentes avaliassem aqueles mestres, os mestres gnósticos, na base da fé deles, no fundamento da fé deles. Se eles não tivessem isso, então eles não eram crentes. Então a mensagem deles era uma mensagem mentirosa, uma mensagem que não condizia com a verdade do evangelho. E eu vou apresentar para os irmãos, no texto que nós estamos estudando, 3 verdades sobre o amor ao próximo. Serão 3 ms, ok? 3 letras M, certo? Serão 3 verdades sobre o amor ao próximo, 3 ms. E o primeiro M é o M de mandamento primordial. Quando eu digo mandamento primordial, eu estou falando da verdade que está aqui no versículo 8. Vamos voltar os nossos olhos para o versículo 8 e vamos lê-lo novamente. Primeiro, é João 2,8.
Perdão, 2,7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então, a primeira verdade sobre o amor ao próximo é que ele é um mandamento primordial. Vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Mas vamos então continuar pensando acerca do raciocínio de João. Vamos seguir a linha de raciocínio de João, que ele está falando sobre obediência. Certo? Ele falou sobre obediência e agora ele introduz essa ideia do mandamento. Então, para a obediência ser efetiva, essa obediência precisa estar sujeita ao mandamento. Eu preciso ser obediente a alguma coisa. Eu preciso ser obediente a algo? Alguma coisa que está instituída? Algo ao qual eu devo estar sujeito? E esta submissão, essa obediência efetiva se dá não por um novo mandamento. João fala, amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo. Entendam aqui antigo não como ultrapassado. Por favor, não pensem que João está falando que o mandamento antigo é ultrapassado e não serve mais para aqueles crentes. Ele está falando que aquele mandamento existe há muito tempo. É isso, é essa ideia que está contida aqui quando João fala que é um mandamento antigo. Em outras palavras, João está falando assim: olha, o que eu estou escrevendo para vocês acerca da obediência não é novidade nenhuma. Vocês já sabem disso. Isso não é novidade para vocês. Vocês não precisam ficar surpresos porque vocês já sabem disso. João não dá novo mandamento, mesmo tendo autoridade para isso. Os apóstolos e os profetas, conforme nós vemos em Efésios 2:20, eles tinham autoridade dada pelo próprio Cristo, outorgada pelo próprio Deus, para dar mandamento novo à igreja, para instituir mandamentos novos à igreja, claro, baseado no que os profetas haviam dito no Antigo Testamento. Mas é engraçado nós observarmos que João, ele não fala, olha, para vocês combaterem os falsos mestres, vai aqui um mandamento novo. Não, ele fala, olha, que eu estou escrevendo para vocês não é algo novo. Eles já sabiam disso. E como será que João, o apóstolo, João, sabia que aqueles crentes tinham conhecimento acerca desse mandamento? É simples, é só nós entendermos. Nós nos lembrarmos que o apóstolo João era o pai espiritual daqueles crentes. O apóstolo João ele mesmo pregou o evangelho para aquelas igrejas da Ásia Menor. Ele mesmo foi o pai espiritual daqueles crentes. Não é à toa que o apóstolo João diversas vezes fala, filhinhos, meus filhos amados, com amor de pai. Essa relação de pai evidencia que João sabia qual era a mensagem que eles tinham ouvido. João sabia, olha, eu falei para vocês acerca desse mandamento, então isso não pode ser novidade para vocês. É mais ou menos assim. Um crente que se descrente há 10 anos e quando nós falamos que Jesus é 100% homem e 100% Deus, a pessoa fica: como isso pode acontecer? Isso não pode acontecer. Isso não pode, porque isso é algo fundamental para a fé cristã. E João sabia o que ele tinha pregado para aqueles crentes. Então ele falou, olha, isso não é novidade nenhuma para vocês. Até porque João era o pai espiritual daqueles crentes. Isso também quando João fala que não é um novo mandamento, nós já vamos estudar melhor o que é este mandamento então. Quando João fala, não vos escrevo um mandamento novo, ele está combatendo a ideia que os gnósticos estavam promovendo. Os gnósticos estavam apresentando uma doutrina nova. Eles falavam, olha, eu atingi um conhecimento especial e esse conhecimento é algo novo. É algo que vocês não têm, é algo que somente nós, de elevado poder espiritual, temos. João fala, olha, o que eu estou falando para vocês, a verdadeira obediência a Deus não é nada novo. O que estes homens estão falando de novo é mentira, porque vocês sabem o que é verdadeiro. Isso não é novidade para vocês. Isso me faz pensar um pouco acerca dos profetas que nós temos hoje. Não, acerca dos ungidos do Senhor, que nós temos hoje, que pregam novos mandamentos, que inventam trízimo, que inventam a unção do leão, que inventam a unção do pulo, que inventam a unção do riso, coisas que não estão na Bíblia, e colocam mandamentos em suas igrejas. Outro dia eu estava caminhando aqui perto, estava indo para casa e tem uma igreja universal aqui perto. Quando eu vi lá, semana da novena do quebrantamento de maldição, e aquilo estava bem destacado. Era algo como que, olha, chegou o momento de você se livrar da sua maldição, é agora. Nós vemos isso a rodo, principalmente aqui no Brasil, mas isso é uma realidade do evangelicalismo mundial. Líderes que rogam para si a autoridade
de colocar novos mandamentos, de colocar regras que nem mesmo a Bíblia coloca. Ah, você não pode usar saia. As mulheres não podem usar saia que estejam 2 dedos abaixo do joelho, tem que ser no mínimo 1 palmo abaixo do joelho. Os homens não podem usar bermuda que mostre o começo do joelho, tem que ser só aquela bermuda que vai até a metade da canela. Os homens não podem usar sandália, só podem usar tênis. São regras. Estúpidas regras fúteis que não têm sentido nenhum, mas que os homens colocam como mandamento. E nem mesmo o apóstolo João, que tinha autoridade para isso, faz isso que esses homens fazem. Hoje, ele fala, olha, o que eu estou falando para vocês, vocês vão se defender, não com mandamentos novos, mas com o que vocês já sabem. A simplicidade do evangelho. Vocês vão combater a mentira desses homens, vocês vão combater as falácias desses homens, não com um novo mandamento, não com uma nova revelação, mas com aquilo que vocês já conhecem. Como nós podemos combater esses falsos profetas que nós temos hoje? E mais pra frente da epístola, João fala que o mundo já está cheio de falsos profetas. Como nós vamos combater esses homens que instituem mandamentos que a Bíblia não institui? Nós devemos retornar à simplicidade do evangélico. Algumas vezes nós temos a tendência de sistematizar tanto a nossa fé que nós esquecemos que a nossa fé, ela é uma fé simples. Não significa que a nossa fé é pobre, pelo contrário, é uma fé rica, é uma fé com grande profundidade, com muito conteúdo, muita verdade, mas ela é uma fé simples. E nós podemos, esse versículo mostra que nós podemos combater as mentiras propagadas por aí, com a simplicidade do evangelho. Eu não preciso ler uma teologia sistemática para saber quando um homem está errado ou não no que ele fala. Eu não preciso ler livros e mais livros sobre teologia se eu tiver contato com as escrituras e com as verdades do evangelho. Eu não preciso disso. Nós não precisamos de novos mandamentos. Nós precisamos da simplicidade do evangelho, da mensagem do evangelho que o apóstolo João tinha dado àqueles crentes. Então João diz, retornem à mensagem que vocês ouviram no início. Por isso que ele diz, amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio ou desde o início. Mas o que seria esse princípio? Aqui, toda vez que a palavra princípio aparece na Bíblia, especificamente no Novo Testamento, principalmente num texto do apóstolo João, nós pensamos na referência que João faz a princípio de tudo, onde ele diz, no princípio era o verbo. Nós pensamos, João está falando aqui que este mandamento está desde o início da criação. Nós pensamos isso aqui, mas parece que neste contexto não é isso que o apóstolo quer falar. Ele está se referindo ao princípio da fé daqueles crentes. Quando aqueles crentes creram, então ele diz, olha, retornem à mensagem que vocês ouviram de mim quando eu preguei o evangelho para vocês e vocês creram. Como nós sabemos disso? Virem um pouco as páginas da sua Bíblia para o capítulo 3, o verso 11. 1 João 3, 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. João está falando qual é a mensagem que ouvimos desde o princípio. Ou seja, aqueles crentes ouviram acerca do amor ao próximo desde a pregação de João, quando eles creram no Evangelho de Cristo. Veja também 2 João, os versos 4 e 6. João só tem um capítulo, então nós apenas falamos os versos, certo? Então 2 João, 4 a 6. Alegro-me muito por haver encontrado alguns de teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Vejam aqui, João fala novamente acerca do mandamento. Vejam agora o verso 5. E agora, Senhora, peço-te não como que escrevesse o novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio, que amemos uns os outros. E este é o amor, que vivemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvisteis, para que nele andeis. Ou seja, desde o início da pregação de João, desde o momento em que aqueles crentes ouviram acerca da mensagem do Evangelho, João já havia falado acerca do amor ao próximo. E você pode me perguntar, assim, mas, Nicolas, como que João entregou um folheto e ele falou da moral próximo? Nós precisamos desconstruir um pouco essa ideia que nós temos do evangelismo contemporâneo. Naquela época, na época da fundação da igreja, quando a igreja estava sendo construída, os apóstolos, eles exerciam um árduo trabalho de discipulado com os crentes. Nós vemos isso no ministério
de Paulo. Onde Paulo ia, ficava numa cidade durante muito tempo, e pregava durante muitos dias numa mesma sinagoga no mesmo local. Então é possível que isso tenha acontecido também no ministério do apóstolo João, onde ele falou acerca do amor ao próximo, não de uma maneira rápida, mas ensinando aos crentes como eles deviam viver agora que eles eram convertidos. E isso estava desde o princípio. Na pregação de João, ele havia, numa atitude de discipulado, numa ação de discipular aqueles crentes novos convertidos, ele havia falado acerca do amor ao próximo para aqueles crentes. E esta é a mensagem, este é o mandamento ao qual João se refere. Mas não somente isso. Nós podemos, sem dúvida, pensar, e é certo, a análise do texto diz exatamente isso, que o princípio se refere ao início da fé daqueles homens. Mas eu vou ler aqui um texto para os irmãos, e eu quero que os irmãos tentem adivinhar aonde está este texto. Prestem atenção no que eu vou ler, ok? Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Vou ler de novo. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eles ouviram essa mensagem, este mesmo texto que eu li para os irmãos, eles ouviram isso em algum momento da vida deles. Os irmãos têm um palpite de onde está este mandamento, esta ordenança. Êxodo, tem mais algum palpite? Levítico, muito bem. Levítico 19, verso 18. Amar ao próximo já estava instituído na lei mosaica. Amar ao próximo. Quando nós lemos o Antigo Testamento, geralmente nós, especificamente Levítico, nós vemos lá sacrifícios e sangue e gordura de animal e aquela coisa pesada. E nós lemos e falamos, nossa, o Antigo Testamento, ele é realmente pesado, não é? Ele chega a ser cruel. Mas nós vemos aqui em Levítico 19, 18 que não é bem assim que acontece. Moisés fala na lei: olha, vocês não devem guardar ódio contra a gente do teu povo, mas vocês devem amar o seu próximo como a si mesmo. Este mandamento primordial, ele já estava inserido na lei. Por isso era um mandamento primordial, porque ele estava nos primórdios, ele estava no início da pregação do apóstolo João, porque os apóstolos eles pregavam esclarecendo muitas vezes o que era oculto no Antigo Testamento, algo que na realidade do Novo Testamento estava oculto. Os apóstolos iam lá, os profetas do Novo Testamento iam lá e revelavam aquilo e traziam aquela verdade à luz. E muito provavelmente o apóstolo João tenha feito isso com aqueles crentes. Olha, vocês sabem que este é o mandamento antigo. Em primeiro, porque vocês ouviram isso de mim. Foi a mensagem que eu preguei para vocês. Em segundo lugar, isso não é novidade, porque isso já estava prescrito na lei de Moisés. Você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Isso não é novidade. Isso está em Levítico e isso estava na pregação do apóstolo João. E é por isso que João fala: eu não estou falando nada novo para vocês. O mandamento acerca da obediência que se expressa em amor ao próximo não é novidade. Por isso que o amor ao próximo é um mandamento primordial. Isso comprova que o amor ao próximo é fundamental para o viver cristão. Essa foi a primeira verdade que nós vimos acerca do amor ao próximo, que ele é um mandamento primordial. O texto continua. Vamos olhar o que diz agora o verso 8, a primeira parte do verso 8. Nós estamos defendendo que o amor ao próximo é fundamental para o viver cristão. O amor ao próximo constitui um fundamento do viver cristão. E agora nós vamos ver o segundo ou a segunda verdade acerca do amor ao próximo, que o amor ao próximo é uma marca distintiva do cristão, certo? O primeiro era que tratava-se de um mandamento primordial, e o segundo é que o amor ao próximo é uma marca distintiva do cristão. Veja o que diz o verso 8. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Veja um começo. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo. Pronto. Está armada a confusão. Temos um paradoxo aqui. Temos uma contradição. João adora fazer isso. Eu me lembro que quando o pastor Marcos falou, escolhe um texto, um livro, para você expor quando eu não puder estar na igreja. Escolhe um livro que você goste. Eu falei, eu gosto muito de 1 João. Eu vou escolher 1 João porque é um livro tranquilo. Fácil, aquela ideia ler do engano, que é o apóstolo da Moura deve ser algo fácil. Eu já encontrei 5 ou 6
Paradoxos, aparentes paradoxos, nessa primeira epístola de João. Mas os irmãos não precisam ficar desesperados. É um aparente paradoxo, porque não é uma contradição de fato. Como nós vamos solucionar isso então? João disse no versículo anterior que o mandamento era antigo e agora ele está dizendo que o mandamento é novo. Afinal, ele é antigo ou novo? A resposta é os dois. Como isso pode acontecer? É muito simples. Nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar o conceito de revelação progressiva. O que quer dizer isso? Deus, ao longo da história, ao longo do seu relacionamento com o seu povo, com os eleitos, ele revelou-se gradualmente. Ele não deu a Bíblia toda direto para Moisés, muito menos para Adão, mas ele foi se revelando aos poucos, de maneira que o ápice da revelação de Deus é o próprio Jesus Cristo, como diz o autor de Hebreus no capítulo 1. Ele fala, há tempos atrás Deus falou por homens pelos seus profetas, pelos apóstolos, e nos últimos tempos falou por meio do seu Filho. Hebreus capítulo 1 fala isso. Então, ao longo da história, Deus foi revelando verdades acerca de si, de maneira que hoje nós temos o cânon bíblico fechado, nós temos a revelação completa. Tudo que Deus quis revelar acerca de si, acerca de seus planos, acerca do plano de salvação. Tudo que Deus quis revelar ele já revelou na Escritura. Mas nós precisamos lembrar que no Antigo Testamento haviam coisas ocultas ainda. A própria realidade da Trindade, por exemplo, ela não era plenamente conhecida pelos judeus. Nós vamos conhecê-la plenamente no Novo Testamento, onde nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando no ministério do Jesus. Na obra da salvação, nós vemos a Trindade atuando de maneira especial, mas no Antigo Testamento isso ainda estava oculto. Estava lá, mas Deus não havia revelado isso ainda. Ou seja, nós precisamos lembrar da revelação progressiva, ok. Mas o que isso tem a ver com o mandamento, Nicolas? O mandamento é antigo ou é novo? É muito simples. O conceito da revelação progressiva mostra que o novo não substitui o antigo, mas o complementa. Quando vem algo novo, eu não anulo o que já foi revelado, mas eu explico, eu detalho, eu especifico algo acerca daquilo que estava oculto antes. E é isso que acontece com esse mandamento, que é o amor ao próximo, ao qual João se refere. Então, o conceito da revelação progressiva que Deus falou lá em Levítico, amarás ao teu próximo, isso estava na lei. Ele foi se revelando ao longo da história. Chegando no Novo Testamento, nós temos agora uma nova realidade acerca do mandamento do amor ao próximo, que não anula o que foi dito de maneira nenhuma, mas que complementa, que dá novos contornos. É a ideia do bolinho de chuva. O fato do leite condensado aparecer na história não tirou o sabor do bolinho de chuva. Eu continuo comendo o bolinho de chuva, mas agora com um novo contorno, o contorno do leite condensado. É mais ou menos isso. E o texto diz, depois da primeira vírgula aí, que o mandamento que vos escrevo é novo e diz, verdadeiro em Cristo e em vós. Vejam, o mandamento não pode ser novo em sua essência. Porque, pensem assim, vamos usar a lógica, os irmãos me acompanhem agora. O apóstolo João está escrevendo a carta, certo? Ele está falando, olha, eu estou escrevendo um mandamento novo, ok? Eu estou escrevendo um mandamento novo. E aí João fala, mas este mandamento já é verdadeiro em vocês. Como pode ser novo em essência? Se ele já existe em Cristo e nos crentes, não pode ser, porque ele já é verdadeiro. Então não se trata de uma novidade. Em essência se trata de uma novidade em expressão. Como assim? Nicolas, qual o sentido de novo? Jesus deu novos contornos ao amor ao próximo. Jesus dando sequência à revelação progressiva, dando sequência à revelação da lei de Deus, aos mandamentos de Deus, ao modo como Deus quer que vivamos. Ele deu novas expressões ao amor ao próximo. Vejam, por exemplo, Mateus 5. Vamos ver rapidamente Mateus 5, o verso 43. Então, vamos entender isso. Quando João fala que o mandamento é antigo, ele está dizendo que o mandamento estava lá na pregação dele, na mensagem da lei, estava instituído. Isso. E quando ele diz que o mandamento é novo, ele está falando que o mandamento assumiu uma nova expressão, novas linhas. E Cristo demonstra isso em Mateus 5, 43 a 48. Vejam o que diz. Jesus está citando a lei mosaica que nós já lemos aqui, Levítico 19, 18. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Agora vejam o limite, vejam a nova expressão que Cristo dá a esse mandamento. No versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai-os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Verso 45 também. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e fazer chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeito, assim como o perfeito é vosso Pai Celestial. Jesus indica aqui uma nova expressão deste mandamento. Ele fala, aquele mandamento é verdadeiro, é legítimo, é dado por Deus. Mas ele fala agora. Eu vos digo, eu estou dando novos nuances para este mandamento. Vocês vão amar aqueles que são do seu povo. Mas vocês vão amar os seus inimigos e orar por eles também. É uma espécie de, não uma revolução, não uma volta de 180 graus, mas constitui novos limites, novos preceitos para que nós possamos tornar este mandamento real em nossas vidas. Nós agora não vamos amar somente aqueles pelos quais nós gostamos, aqueles que nós temos empatia. Nós vamos orar pelos nossos inimigos e nós vamos amar os nossos inimigos também. E outra vez, Jesus também fala acerca disso, mas nós vamos ver este outro aspecto, este novo aspecto que Cristo dá no estudo que nós vamos fazer depois deste, que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, o mandamento continua lá, o mandamento antigo continua ali, só que agora houve um complemento. Vocês vão amar o seu próximo, mas vocês vão amar os seus inimigos também. Cristo deu um novo nuance, uma nova linha para este mandamento. E essa expressão, novo mandamento, que João fala não é um novo mandamento, depois ele fala. É um novo mandamento. Essa expressão, novo mandamento, é muito familiar para o apóstolo e é familiar para nós também. Vejam o que diz João 13, o Evangelho de João, no capítulo 13. Vejam como eu acho muito interessante isso, como Deus em sua soberania conduzindo autores diferentes no processo de escrever as Escrituras. Ele preservou a memória dos escritores, ele preservou as características dos escritores de forma que nós possamos ver relações muito claras nas epístolas de João e no Evangelho de João. Vejam o que diz João 13, os versos 34 a 35. São palavras do próprio Cristo aqui. E vejam a semelhança da expressão. João 13, os versos 34 a 35. Novo mandamento, olha, está fazendo. É qual que João está falando, está fazendo coro ao que o apóstolo João está falando na sua primeira epístola. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Ok, até aqui não há nada de novo, certo? Isso já estava prescrito em Levítico, capítulo 19. Isso não é novo. Agora vejam a novidade, vejam o complemento, vejam qual é a novidade deste mandamento novo que Cristo nos dá. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Cristo coloca aqui um critério. O amor ao próximo, ele deve ser igual, ele deve ser de acordo, ele deve ser na mesma medida que Cristo amou a igreja, que Cristo amou os seus discípulos. Vejam o 35. Nisso todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A novidade do mandamento não está em sua essência, como eu disse, mas está em sua expressão. Porque agora o crente não somente chama ao próximo. O crente agora tem um padrão de amor. O amor ao próximo deve ser como Cristo amou. E o que significa dizer isso? Significa dizer que nós devemos ter um amor sacrificial uns pelos outros. Cristo deu a vida pela sua igreja. Cristo deu a vida por nós. E essa disposição deve estar em nós também. O nosso amor agora, ele não é feito por imposição de lei, mas a nossa disposição é de dar a vida uns pelos outros. Nós abrimos mão dos nossos próprios interesses em prol dos nossos irmãos. Isso é o amor ao próximo. E olhem só, isso não acontece somente aqui na igreja. Ele fala, vocês vão orar e vocês vão amar os seus inimigos também. Ou seja, isso tem desdobramentos lá fora, desdobramentos muito maiores. Eu vou considerar, às vezes, pessoas que não são crentes superiores a mim mesmo. Eu vou ser humilde, eu vou ser uma pessoa que reflete o amor sacrificial de Cristo em todos os meus relacionamentos. Isso é amar como Cristo amou. E notem como essa é a marca distintiva do cristão, que é a verdade sobre a qual nós estamos falando agora, que é o segundo M, o M de marca distintiva. Porque no versículo
35 ele diz, nisto, ou seja, do amor que se iguala ao amor de Cristo por nós, nisto todos saberão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Ou seja, está aí a marca do cristão. Como eu vou saber se alguém é crente de fato ou não, se ele ama sacrificialmente? Se a disposição dele é de um amor sacrificial? Se quando ele ama o seu próximo, ele demonstra a mesma atitude que houve em Cristo Jesus? Acho muito. Isso é muito claro quando nós olhamos para os primeiros crentes, para os crentes que João está escrevendo a sua primeira epístola. O Império Romano, ele mandava espias, ele mandava espiões para as reuniões dos cristãos para ver o que aquela nova seita estava fazendo, o que estes cristãos estão fazendo em suas reuniões. Em diversos documentos que nós lemos, documentos dos espiões romanos, documentos, digamos assim, da polícia romana, da polícia secreta romana, se é que existia esse conceito na época, nós vemos registros que mostram este amor de Cristo transbordando na igreja. Aqueles homens falavam: olha, eu não sei o que eles têm de ameaça para o império, porque eles se juntam e eles partem do pão, eles compartilham pedidos de oração, eles participam da ceia, eles cantam louvores, eles têm uma unidade tremenda. Eu não sei qual é a ameaça que eles têm para o império. As autoridades do Império Romano não conseguiam compreender como esse amor cristão acontecia, porque aqueles crentes tinham o amor de Cristo, um amor sacrificial, que se compadece com as necessidades um do outro, que se importam um com o outro. Isso reflete diretamente no modo como nós prestamos o nosso culto na igreja. Isso se reflete diretamente no modo como nós nos tratamos. Se alguém vem à igreja 6h59, a pessoa se senta no último banco. Nada contra aqueles que estão no último banco, ok? Força de expressão. A pessoa se senta no último banco. O pastor falou amém. Tocou o pós-lude, a pessoa levanta. Ninja, a pessoa não vê. Você nem sabe. Às vezes chamam o aniversariante lá. Esse membro da igreja é aniversariante. Ninguém sabe quem a pessoa é, porque a pessoa só vem durante o culto. Ninguém conversa com ela. Ninguém sabe de onde ela é. Ninguém sabe nem mesmo a aparência da pessoa. Isso reflete um entendimento manco, um entendimento precário, acerca desta realidade do amor sacrificial. Porque se eu devo amar como Cristo amou, então eu preciso me importar com meu irmão. E para me importar com ele, eu preciso saber as lutas que ele está vivendo. Eu preciso saber as dificuldades pelas quais ele passa. E o apóstolo João fala: olha, isto é um critério para vocês. Cristo em João 13 nos dá um critério. Ele fala: olha, os verdadeiros discípulos, eles amam como eu amo. Os verdadeiros discípulos têm um amor sacrificial. Então o apóstolo João fala assim: olha, o novo mandamento, que já é verdadeiro nos crentes em Cristo, é verdadeiro em Cristo porque Cristo amou sacrificialmente. Nós vemos isso nas narrativas do Evangelho. E é verdadeiro em nós porque os crentes, eles refletem verdadeiramente este amor sacrificial de Cristo. Então ele fala: olha, o apóstolo João diz, vejam isso naqueles homens que estão pregando mensagens diferentes das quais eu disse para vocês quando vocês creram. Analise a vida deles. Eles têm um amor sacrificial? Eles cumprem este mandamento antigo, mas que tem novas expressões na obra de Cristo. Eles cumprem isso? Eles vivem desse modo? Eles amam como Cristo amou? Por quê? Os verdadeiros discípulos amam como Cristo amou. E por isso que o amor ao próximo é uma marca distintiva do cristão. E isso isso comprova que o amor ao próximo é fundamental para viver cristão. Porque se não há amor ao próximo, o fundamento não existe. Um dos fundamentos da vida cristã não existe. E portanto nós podemos dizer que não existe fé verdadeira ali. Os irmãos se lembram do primeiro M? Vocês lembram? Qual é a primeira verdade acerca do amor ao próximo? Ele é um mandamento. O mandamento primordial estava na pregação de João e estava já prescrito na lei. E o segundo M que nós vimos agora é o M de? Alguns falaram mandamento de novo, repetiram. Alguns até chutaram bolinho de chuva. É um M de marca distintiva. O segundo M, a segunda verdade acerca do amor ao próximo é que ele é uma marca distintiva do cristão. Mandamento e marca distintiva. Mas o texto termina. Vejam o que diz o final do verso 8. Isso é verdadeiro em Cristo e em vós, pois notem agora o apóstolo João vai dar o motivo disso ser verdadeiro nos crentes e em Cristo. Ele vai apresentar a razão.
fundamento para isso. Ele diz, pois as trevas vão passando, e já brilha a verdadeira luz. E neste trecho, nós temos a terceira verdade acerca do amor ao próximo, o terceiro M, que é o M de modo de vida, mandamento, marca distintiva e modo de vida. Por que modo de vida? Quando nós lemos aqui, as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz, a primeira realidade que vem à nossa mente. A primeira coisa que vem à nossa mente é aquilo que nós estudamos com o pastor Marcos na semana passada, que nós estamos enfrentando um tempo de trevas, que nós estamos numa noite escura, vai alta madrugada, mas nós já vemos o vislumbre do sol. Nós já conseguimos ver a manhã nascendo ali. É a primeira coisa que vem à nossa mente. Mas apesar disso ser uma verdade, sem dúvida, parece que não é esta a ideia de João aqui. Porque toda vez que João utiliza o contraste entre luz e trevas, ele tem uma ideia muito específica em mente. E nós já vemos isso, vejam o que ele diz em 1 João 1, o verso 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, significa que o crente não pode trabalhar de noite, significa que o crente tem que estar em casa antes do pôr do sol, de maneira nenhuma. Aqui se refere a andar nas trevas, se refere ao modo de vida que é insensível à lei de Deus. Andar nas trevas é alguém que não conhece a Deus, é alguém que anda da maneira que bem entende. É alguém obstinado, alguém que não obedece à lei de Deus. Então, toda vez, ou pelo menos, na grande parte das vezes que o apóstolo João usa essa expressão, luz e trevas, ele utiliza desse contraste. Ele está querendo dizer, ele está falando acerca de um contraste entre a vida obediente a Deus, que anda em luz, e a vida desobediente a Deus, que anda em trevas. Ok, nós já estudamos isso outras vezes. Já estudamos isso nas exposições anteriores dessa primeira carta, e ele diz que a verdadeira luz já brilha. Ele diz as trevas passam e a verdadeira luz já brilha. Por que será que João está falando isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, as trevas da mentira, as trevas do erro que aqueles homens estão promovendo, que deixam vocês com medo, que deixam vocês apreensivos, ela já está se dissipando, ela está passando. Não é uma realidade passada. Porque o verbo aqui não está no passado, algumas traduções trazem porque as trevas passaram, não é isso, é uma ideia de presente. As trevas passam ou estão passando, porque a verdadeira luz já brilha. João disse anteriormente que o mandamento é verdadeiro em Cristo e nos crentes. E por causa disso as trevas estão passando. O que significa isso? A verdadeira doutrina já está firmada. A verdadeira doutrina está nítida na vida de vocês. A verdadeira doutrina que estava nítida no ministério de Cristo é nítida em vocês também. Ela existe em vocês. Quando João diz que o mandamento é verdadeiro em Cristo, quando João diz que a luz verdadeira já brilha, ele está falando que as coisas já estão acontecendo. Aquilo é real, aquilo não é algo que está por vir, aquilo já existe. E quando ele diz que a verdadeira luz já brilha e por isso as trevas se dissipam, ele está falando que a doutrina bíblica, que a doutrina que tem Cristo como centro, a doutrina básica do Evangelho, a simplicidade da mensagem apostólica, a simplicidade do Evangelho dissipara, ou estava dissipando, as trevas da mentira que os falsos mestres gnósticos estavam promovendo. Por isso que quando João fala, olha, isso já é verdadeiro em vocês. Por que é verdadeiro? Porque vocês estão em vocês. Melhor dizendo, em vocês a mentira, as trevas estão passando, estão sendo dissipadas. Nós precisamos lembrar o que Jesus disse em Mateus 5, que nós somos, o quê? A luz do mundo. Não, nós somos a luz do mundo. O que significa dizer isso? Nós não ficamos escondidos. Os verdadeiros crentes, eles não ficam escondidos. Eles aparecem. Você não pode esconder uma luz, que é a ilustração que Jesus usa, não? Você não pode esconder uma luz. Nós, como crentes, já brilha em nós a verdadeira luz. A luz de Cristo, a luz de um relacionamento com Deus. É um modo de vida que é o que nós estamos dizendo aqui. Amar ao próximo reflete isso. Reflete que em nós já brilha a verdadeira luz que dissipa a mentira, que dissipa as trevas, que dissipa o falso ensino que aqueles homens estavam promovendo. Mas o que significa ser a luz do mundo? Como nós somos a luz do mundo? Vejam o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta. 1 Pedro. Fiquem um pouquinho as páginas da sua Bíblia.
1 Pedro, capítulo 2, os versos 11 e 12, nós estamos defendendo que o amor ao próximo é fundamental para a vida cristã. E uma verdade acerca do amor ao próximo é que ele é um modo de vida. Ele é algo que reflete uma realidade porque a luz já brilha, já existe. Essa luz é verdadeira, essa realidade é verdadeira nos crentes. Vejam o que diz 1 Pedro 2, os versos 11 e 12. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes os desejos carnais que combatem, como a contra-alma. Pedro está nos convocando a um modo de vida que luta contra as paixões da carne, certo? Vejam o que ele diz agora no verso 12. Vejam como nós podemos ser a luz do mundo. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Isso é o modo de vida. Amar ao próximo, ser a luz que já brilha e dissipa a mentira e dissipa as trevas, é um modo de vida, onde eu me abstenho de tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, onde eu me abstenho da mentira, onde eu me abstenho do erro e agora eu busco uma vida que reflete o caráter de Cristo. Isso que é ser a luz. E através do amor ao próximo, as trevas são dissipadas. Por isso que o apóstolo João diz que o mandamento novo ele é verdadeiro em Cristo. Ele é verdadeiro em nós, porque ele conclui, as trevas vão passando, e já brilha a verdadeira luz. Ou seja, ele está falando, meus filhos, eu preguei a mensagem do Evangelho para vocês, eu sei o que eu preguei, eu sei porque o que eu preguei já estava prescrito na lei. Vocês devem amar ao próximo, este é o mandamento ao qual eu me refiro. Este mandamento ele é uma marca distintiva. Cristo já havia falado isso, e esta marca distintiva é a luz do mundo. Vocês vão iluminar, vocês vão dissipar as trevas com o viver de vocês. Por quê? Quando vocês amam ao próximo, a mentira cai. Porque os falsos mestres não amavam ao próximo. Os falsos mestres pregavam um conhecimento muito grande acerca de Deus, pregavam ser possuidores da agnose, ou seja, de um conhecimento elevadíssimo acerca de Deus. Mas eles desprezavam seus irmãos. Eles desprezavam aqueles que estavam ao seu lado. E João fala, olha, essa doutrina é uma doutrina de trevas, mas o amor ao próximo já brilha. A verdadeira doutrina já brilha. A luz de Cristo já brilha e dissipa essa mentira, e acaba com essa mentira. Por isso que amar ao próximo é um modo de vida que reflete o nosso relacionamento com Deus. Por isso que nós andamos na luz, e não há como andar na luz e não refletir esta luz. Nós somos refletores da glória de Deus. Nós somos quando a luz de Cristo bate em nós, quando a luz da perfeição de Deus, da santidade de Deus, da lei de Deus bate em nós, isso se espalha para todas as pessoas que se relacionam conosco. Por isso que nós somos a luz do mundo. Através do amor ao próximo, as trevas são dissipadas ou as trevas passam. E isso comprova a nossa mensagem central. Qual era a nossa mensagem central? O amor ao próximo é fundamental para o viver cristão. Vamos falar juntos mais uma vez? O amor ao próximo é fundamental para o viver cristão. Muito bem. Sermos luz implica que nós dissipamos as trevas. A pergunta básica que vem à nossa mente é uma autoavaliação. Será que o meu testemunho tem dissipado a mentira? Será que o meu testemunho tem dissipado a falsa doutrina? Será que o meu testemunho tem brilhado Cristo de maneira que as trevas passam? De maneira que um viver insensível a Deus se sente incomodado? Ou será que eu estou acomodado? Ou será que a minha luz está fraca? Será que a minha lâmpada está apagada? Como nós estamos nos comportando em relação ao mundo? Nós que somos a luz do mundo. Porque a Bíblia fala, João fala, olha, as trevas dissipam a luz dissipa as trevas. Melhor dizendo, a verdadeira luz já brilha. Isso não é uma realidade que vocês vão desfrutar ainda. Ela é verdadeira em Cristo e ela já existe em vocês. Vocês precisam brilhar. Isso não é uma opção. Isso é uma consequência. Os crentes, eles refletem a luz, a verdade, a doutrina bíblica. Eles precisam fazer isso. Isso não é opcional. Isso é um mandamento. Mas existe um paradoxo nisso. Aqui, se o texto em si não é um paradoxo, como nós vimos que o antigo e o novo são perfeitamente harmoniosos, do que o João está falando aqui, existe um paradoxo em amar ao próximo. E qual é
Esse paradoxo? Espero que isso não seja novidade para os irmãos, porque eu não vos falo o mandamento novo, mas o mandamento bem antigo. Amar ao próximo trará ódio sobre nós. Como assim? Quando nós exercemos o amor ao próximo, os incrédulos vão nos odiar. Como isso vai acontecer? Como pode? Eu estou amando o próximo. Tem que acontecer o contrário. O amor gera amor. Gentileza gera gentileza. Aquele jargão antigo, não? Mas não é assim que funciona com o crente. Não é assim. O amor ao próximo, ele gera ódio. Se você ama o próximo, você vai ser odiado. Essa é uma realidade. Amar traz o ódio dos perdidos. E sabe por quê? Porque amar ao próximo, como João diz, é a luz que dissipa as trevas. O que aconteceu com Jesus quando ele teve seu ministério terreno? Vejam o que diz João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos entender por que amar ao próximo trará ódio sobre nós. João, capítulo 3, versos 19 a 20. Já estamos caminhando para o final. João 3, 19 a 20. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo. Vejam a semelhança de linguagem. João usa uma linguagem muito parecida nos seus escritos. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Vejam o 20. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Olhem o ódio aqui. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz. E não vem para a luz. Por quê? Porque ele odeia a luz. Por que ele não vem para a luz? Para que as suas obras não sejam expostas. O crente, ele já é uma luz em si. E o convívio com o crente faz com que as más obras dos incrédulos que estão em trevas sejam reveladas. Por quê? O amor ao próximo, ele não é esse amor que nós vemos aí hoje, que se confunde com tolerância. O amor bíblico, ele não suporta o erro, ele não suporta mentira. Nós vemos isso. Hoje em dia existe um conceito mundano que tem adentrado igrejas e as pessoas estão crendo nisso. Isso não é bíblico, que o amor é totalmente tolerante. O amor nunca se opõe, o amor nunca resiste. E as pessoas ousam usar 1 Coríntios 13 para dizer isso, que o amor tudo suporta. Não é isso o amor bíblico. O amor bíblico é uma luz que incomoda as trevas. Os homens, quando Cristo esteve aqui, e lembrem-se disso, Cristo é o nosso exemplo do amor ao próximo. Quando Cristo esteve aqui em seu ministério, ele teve ódio sobre si. Por quê? Porque o amor ao próximo, que ele demonstrou, revelou as más obras dos homens. E os homens não gostam da luz, porque quando o crente se aproxima dele, ele começa a ver uma vida desregrada, ele começa a ver os erros, os pecados de uma vida insensível à lei de Deus, e as pessoas das trevas ficam incomodadas. Eles ficam, não, isso não pode estar acontecendo. Começa a coçar, não, isso não pode estar acontecendo. Sai daqui, eu não quero que você revele as minhas obras. Por isso que o amor ao próximo traz ódio, porque quem está nas trevas odeia a luz. O amor ao próximo se demonstra não somente na luz que mostra o erro, mas na luz que é a solução de quem está nas trevas. É o remédio para aquele que está nas trevas. Existe uma música que diz: eu vou amá-lo com a verdade. E amar com a verdade não significa que eu estou apontando o meu dedo para você e falando que você está condenado e que não há remédio para você. Eu estou mostrando com o meu testemunho, com as verdades que eu falo, o que é pecado, o que é a justiça de Deus. Mas ao invés de apontar o meu dedo, eu estou estendendo a minha mão. A luz, ela tem um efeito repulsivo, ela tem um efeito que afasta aqueles que querem ficar nas trevas, mas ela também é um convite para que as pessoas saiam das trevas. Este é o amor ao próximo. O amor ao próximo, ele faz isso. Ele mostra o erro. Por quê? Porque o meu viver é um viver de acordo com o que Deus quer, de acordo com o mandamento de Deus. E nós já vimos que nós precisamos ser obedientes a isso. Mas isso incomoda aqueles que estão nas trevas. Mas a luz também constitui um convite. Ela fala: olha, apesar das trevas mostrarem as suas más obras e as luzes mostrarem as suas más obras, e a luz faz isso, não há como não fazer isso. Apesar disso, a luz também é um convite. Abandone isso. Venha para a luz. Mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Este é o julgamento. Isto é o que aconteceu com Jesus. E não estranhe disso acontecer conosco.
E por conta disso, por conta desse amor ao próximo, trazer ódio sobre nós, amar ao próximo, pode nos ter um custo muito alto. Pode custar os nossos amigos. Eu não quero mais nada com você. Se afaste de mim porque você mostra as minhas más obras com seu testemunho, de acordo com o padrão de Deus. Se afaste de mim. Nós podemos perder amigos. Nós podemos perder o nosso trabalho. Quando nós fazemos tudo para agradar a Deus, o nosso trabalho. Quando nós fazemos as coisas de uma maneira diligente, os nossos colegas de trabalho podem ficar incomodados. Espera, esse cara, ele não tem caixa 2. Esse cara, ele não pega um pouquinho de dinheiro para si. Como? Esse cara, ele não conta as mentiras para concordar com a gente. Mas isso é uma evidência de amor ao próximo. Quando nós fazemos isso, nós estamos verdadeiramente amando. Porque o amor, ele precisa ser verdadeiro, porque a luz, ela é verdadeira. Mas as pessoas se incomodam com isso. Não, isso eu não quero. Se afaste de que você está demitido por conta disso. Ou até mesmo a nossa família. Quantas vezes o nosso testemunho, a luz do nosso testemunho, afasta os nossos parentes de nós? Mas isso não precisa nos surpreender, porque, como eu disse, isso não é novidade nenhuma. Porque o próprio Jesus falou, eu vim para trazer divisão. Vocês vão ser colocados, as pessoas vão se colocar contra vocês às vezes da sua própria casa. Porque a luz, ela incomoda. Mas o apóstolo João fala, isso não é opcional. Isso não é opcional. Isso é uma ordem. Vocês precisam amar ao próximo, ainda que isso custe muito para vocês. Vocês precisam amar ao próximo, porque isso é andar na luz. Isso é ter um relacionamento com Deus. Isso é muito diferente do amor que nós vemos aí fora. Não, é muito diferente. Totalmente diferente. E é deste amor que o apóstolo João fala. É deste amor que incomoda as trevas, que não abaixa a cabeça para o erro, mas que dissipa a mentira, que faz com que as trevas passem por causa de um testemunho obediente ao mandamento de Deus. Você está disposto a viver esse amor ao próximo? Amor ao próximo não se limita a palavras. Amor ao próximo é um mandamento primordial, é uma marca distintiva e é um modo de vida. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é luz e não pode conviver com as trevas. Senhor, em sua soberania, o Senhor revelou para nós mandamentos perfeitos, sobre os quais nós devemos submeter as nossas vidas, para os quais nós devemos atentar, nos colocar diante desses mandamentos, atentarmos para eles e vivermos de acordo com o que o Senhor quer. Pai, nós sabemos que amar ao próximo tem um custo, porque o amor que Cristo demonstrou por nós teve um custo muito alto. É um amor sacrificial. Pai, por favor, desenvolve em nós este amor, que é um mandamento antigo, mas que alcançou nova expressão no amor de Cristo. Ajuda-nos a amar como Cristo amou, que nós consigamos orar pelos nossos inimigos, que nós tenhamos essa disposição, e que nós entendamos que isso não é opcional. Isso é uma ordem. Pai, o Senhor colocou isso por mandamento, mas nós não obedecemos este mandamento por imposição de lei. Nós obedecemos este mandamento porque nós somos filhos da luz. Nós não somos mais filhos das trevas. Ajuda-nos no nosso testemunho, Pai, para que o nosso testemunho brilhe à luz de Cristo. E obrigado porque isso já é verdade em nós, assim como é verdade no seu Filho. Obrigado por essas verdades, Pai. Por favor, nos dê força em meio às dificuldades que nós enfrentaremos por isso. Mas obrigado porque o seu Filho falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. É isso que nós pedimos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.